Aprendi essa decoração com um confeiteiro muito famoso. Oi, oi, se você não me conhece, eu me chamo Lucas e já convido você para ficar até o final desse vídeo, que essa decoração tá imperdível. Então, gente, primeiramente, para a gente iniciar, eu tenho um bolo aí de 26 por 17, se eu não me engano, e ele é um bolo que pesa em média de 2 quilos a 2,5 kg. A receita da massa é um pão de ló tradicional, que a receita já tem no canal, e o recheio é um recheio de leite ninho. Inclusive, já tem vídeo do canal mostrando rechear esse bolo mesmo. Só dá uma olhadinha que vocês vão encontrar um dos últimos vídeos. Então aqui, gente, pra gente falar um pouco a respeito do bolo, é sobre o chantilly. Eu bati 450 ml de chantilly para esse bolo, deu para decorar, ficou uma quantidade muito legal e ainda sobrou um pouquinho pelo fato de eu ter feito uma camada nem tão grossa nem tão fina. Mas caso você prefira um chantilly um pouco mais grosso, pode bater um pouquinho a mais. Então vem aplicando chantilly e o pratinho que eu estou utilizando aí, que é esse laminado, é o laminado número 5. O número 4 até cabe, mas fica muito certinho e eu não gosto. Eu prefiro que sobre um pouco de espaço de prato para mim poder trabalhar com um trabalho de bico e tudo mais, do que ficar muito apertado e depois eu não conseguir fazer a técnica que eu quero fazer. Então, gente, vem espalhando chantilly. E uma dica que eu dou sempre para vocês também é adicionar um pouco de açúcar no batimento do chantilly. Por quê? É para adoçar, Lucas? Não. O açúcar, ele ajuda na estabilidade. Então, quanto a gente coloca mais açúcar, na minha concepção, acho que ele fica mais firme, ele fica com uma estabilidade melhor e ele fica mais cremoso. Então, se vocês quiserem, pode estar utilizando que vocês vão reparar a diferença. Então, normalmente, eu utilizo 10% do peso do chantilly em açúcar. Então, por exemplo, aí que foi 450 ml de chantilly, coloquei 45 gramas de açúcar e bati. Agora vem espalhando e a gente vai alisando o nosso bolo. Esse vídeo está em tempo real, eu fiz esse bolo bem rapidinho e agora eu vou falar dessa decoração. Essa decoração eu aprendi há um tempo atrás, já faz muito tempo. Eu trabalho com confeitaria desde os 13 anos de idade. Agora eu tô com 19, então já faz um tempinho. Mas quando eu estava começando, tinha um confeiteiro que era muito famoso aqui na internet. Não sei se vocês conhecem. Se eu não me engano, eu acho que é Alexandre Larcão que ele chama. Ele fazia vários tipos de decoração de bolo. E eu lembro um dia que eu vi, eu gostei muito. Por quê? É legal esse tipo de decoração que a gente consegue economizar tempo. Como assim, Lucas? Quanta gente tem que ficar toda hora misturando cor de chantilly, aí pega um potinho, aí coloca lá o corante no potinho, mistura com chantilly, coloca no saco de confeitar. É algo que demanda mais tempo, fora que depois fica mais louça para você lavar. Então é algo que para produção é um pouco mais trabalhoso. Agora, quando você tem muito bolo para fazer uma produção bem grande, esse tipo de bolo você consegue facilitar demais, porque fica bem mais rápido e fica super legal, igual vocês vão ver aí. Ó, venho retirando o excesso, nosso bolo vai ficando bem quinadinho. Uma dica que muita gente me pergunta para fazer bolo quadrado bem quinadinho é utilizar uma forma retangular bem quadradinha já. Porque tem muita gente que usa aquelas arredondadas. Dá certo? Dá certo, só que depois dá um pouco mais de trabalho. Então agora é a dica que eu ia passar para vocês. Aí eu tenho meu corante, eu vou utilizar o corante verde e o corante vermelho, que é aniversariante, na verdade aniversariante não. A moça que encomendou pro aniversariante, que era dois, que se eu não me engano os dois eram filhos dela, algo do tipo, é, era o time que eles torciam. Só que como foi um bolo muito de última hora, não deu tempo de fazer topper. Porém, o aniversário que eles fizeram já tinha a plaquinha do time e tudo mais. Então eu fazendo só da cor do próprio time já seria o suficiente, como ela me falou. Então já ficaria legal aí. E foi o que eu fiz. Eu fiz do vermelho, vermelho e verde, que era a cor do time. Agora eu não sei dizer o time que era, que eu não lembro corretamente. Mas o que a gente faz? Você vai colocar, ó, vocês viram que eu dei uma pingadinha de corante? Eu coloco uma gotinha do corante vermelho, uma gotinha do corante verde, uma gotinha do corante vermelho, uma gotinha do corante verde. Por que isso? Conforme a gente vai fazendo isso, quando a gente passar a espátula, esse chantilly vai ser distribuído e vai ficar bem legal, igual vocês vão ver agora. Ó, peguei minha espátula. Primeiro, passo reto. Igual vocês estão vendo, pode repassar
mais de uma vez para espalhar o chantilly. Aí você fala, nossa, Lucas, mas não ficou legal. Se você não gostou, às vezes tem algum lugar que tá faltando um pouquinho de chantilly, só colocar umas gotinhas que nem eu tô fazendo aí, que a gente soluciona o problema. Você viu que deu uma caidinha ali, ó? Eu vou retirar esse excesso para não misturar um com o outro, porque se misturar vai manchar e como verde com vermelho é marrom, não ia ficar uma cor legal. Aí o que que vocês podem fazer também? Quando for só uma cor, pode fazer só de uma cor. Então, por exemplo, se é um bolo de fundo do mar, colocar um pouquinho de azul e fazer umas manchinhas azuis. Dá para fazer só rosa. E aí agora que ele já estava legal, eu fiz esse movimento de sobe e desce e ficou desse jeito super legal que vocês estão vendo aí. Então você vem, pega a espátula, sobe e desce e vai fazendo isso até completar todo o bolo. Fiz isso nos outros lados também, para vocês poderem ver. Não gravei tudo porque, como eu já ensinei uma vez, para não ficar um vídeo tão cansativo. E agora passei o pincel de silicone na parte de cima. Inclusive, comenta aí uma coisa que eu quero perguntar para vocês, de que cidade que você é que eu quero saber. Um beijo para todo mundo que está assistindo, que está compartilhando. Inclusive, se você não é inscrito, por favor, se inscreve, é 100% gratuito e ajuda bastante o canal a crescer. Bora compartilhar, deixar o like e vamos que vamos. Agora, gente, eu tô com um bico aí, eu venho fazendo esse movimento de torcidinho. Esse movimento de torcidinho eu tô fazendo com um bico que, se eu não me engano, eu acho que ele é da Mago e é um bico pitanga. A numeração eu não vou saber falar pra vocês, mas a gente faz esse movimento que você vai no sentido horário, anti-horário, horário, anti-horário. E essa decoração você consegue fazer com qualquer bico pitanga. Esse aí é um bico pequeno, então pode ser um bico 21, pode ser um 17, um 18. Qualquer bico pequeno você consegue fazer esse tipo de decoração. E agora, a mesma coisa que eu tinha feito aí, eu vou estar fazendo aí na parte superior. Vou dar uma arrumadinha ali, ó, que eu acho que na época, esse vídeo eu já gravei há alguns tempinhos, então desculpa se eu não souber direito. Acabou dando uma estourada porque tem bolha de ar. O que que acontece? Quando a gente coloca o chantilly no saquinho de confeitar, às vezes fica um pouco de ar acumulado. Então, quando você aperta a manga, esse ar sai e acaba estourando. Então, o que que eu prefiro fazer? Para não ficar feio como ainda estava no começo, dava para retirar, eu retiro e refaço novamente sem problema nenhum. Ah, e esse bolo vai ter letrinha de chocolate também que eu vou mostrar para vocês. Ó, vem fazendo esse movimento. Enquanto isso, vou falando a respeito de valor. Esse bolo, eu vendo ele no valor de R$ 140, que são 2 quilos de bolo, mas ele passa, ele dá uns 2,5 kg. Mas é como eu sempre falo, varia muito de região para região. Então você tem que saber o quanto que você gasta para saber o quanto que você tem que cobrar. Inclusive, comenta aí, quanto que você paga num bolo desse tamanho que eu quero saber, ou quanto que você vende, que é uma dúvida que eu tô aí. Aí, como eu falei, varia muito de região. Então, comenta aí por quanto que você vende e de que estado, de que cidade que você é para mim saber. Eu vejo que tem gente que vende esse mesmo bolo a 200, até R$ 300, enquanto tem gente que cobra mais barato, cobra 100, 80, 90. Então, varia muito. E agora, o bolo já está praticamente finalizado e eu vou colocar o nome do aniversariante. E aí, agora a gente vem colocando sem muita dificuldade. E eu lembro que o nome era Humberto e o outro eu não sei dizer, mas vocês vão ver aí em breve. Então, gente, eu queria mostrar pra vocês esse tipo de decoração que, como eu falei, ele é boa por causa disso. Você consegue agilizar muito essa produção. É, mas é algo bem simples de fazer, que todo mundo dá conta. Queria agradecer todo mundo que assiste, que compartilha. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado mesmo, que graças a Deus está dando tudo certo aí. E a gente vem cada vez trazendo mais conteúdo para vocês, porque eu faço tudo com muito carinho. Inclusive, comenta aí, vocês gostam de vídeo assim de decoração? Querem vídeo de outros tipos de receita? Receita salgada, receita doce? Comenta aí, que se vocês quiserem mais para frente, às vezes eu consigo trazer para vocês outro tipo de receita. Então, o vídeo de hoje foi isso. Agora eu vou mostrar mais de pertinho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem com o resultado final. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!